Durante séculos, acreditamos que a Guerra de Troia foi uma das maiores batalhas da antiguidade. Um amor proibido, um rapto, uma guerra sangrenta e um cavalo de madeira que virou símbolo de traição. Mas e se tudo isso nunca tivesse acontecido como nos contaram? Hoje, vamos entender como mito e história se misturam e o que a Guerra de Troia revela sobre o poder de quem escreve o passado. Tudo começa com Homero. Por volta do século 8 a.C., o poeta grego compôs a Ilíada e a Odisseia. Nelas, conta-se que Paris, príncipe de Troia, se apaixonou por Helena, esposa de Menelau, rei de Esparta. O rapto de Helena teria levado os gregos a atacar Troia, uma guerra que durou 10 anos e terminou com o famoso Cavalo de Troia, um presente traiçoeiro que levou à queda da cidade. Mas há um detalhe importante. Homero escreveu sobre algo que teria acontecido 500 anos antes dele nascer. Ou seja, ele não testemunhou nada. O que ele fez foi transformar tradição oral e mito em poesia. E poesia nunca é história literal. Durante muito tempo, acreditou-se que Troia era pura ficção. Até que, no século XIX, um aventureiro chamado Heinrich Schliemann decidiu provar o contrário. Usando a Ilíada como guia, ele escavou colinas na atual Turquia e encontrou ruínas. Chamou-as de Troia. Mas Schliemann era mais sonhador do que cientista. Destruiu camadas arqueológicas em busca de tesouros e misturou períodos diferentes. Hoje, sabemos que o local escavado era real, a antiga Ilion, habitada por povos anatólios. Mas se houve uma guerra ali, ela foi muito diferente da narrativa de Homero. Não por amor, e sim por poder, o domínio de rotas comerciais e portos estratégicos do Mar Egeu. A Guerra de Troia pode não ter acontecido como lenda, mas serviu a um propósito muito real. Para os gregos antigos, o mito explicava o heroísmo e o destino do povo helênico. Transformava uma guerra comum em epopeia divina. Cada geração reinterpretava Troia para seus próprios fins. Na Idade Média, cavaleiros e reis europeus viam-se como herdeiros dos heróis de Troia. No século XIX, arqueólogos europeus usaram o mito para justificar o colonialismo, descobrindo o passado dos povos bárbaros. E até hoje, países usam mitos históricos para legitimar poder, como se a glória antiga fosse um direito natural. Análises modernas mostram que o conflito pode ter sido uma série de guerras locais entre reinos do Egeu e da Anatólia. Documentos hititas mencionam uma cidade chamada Wilusa, o nome troiano Ilion. Houve batalhas, destruições e alianças, mas nada comparável ao drama heróico de Homero. O que chamamos de Guerra de Troia talvez tenha sido o resultado simbólico de séculos de conflito entre impérios. A mitologia transformou política em poesia, e a história transformou poesia em identidade nacional. A Guerra de Troia não foi apenas sobre gregos e troianos. Foi sobre poder, memória e quem tem o direito de contar a história. Os vencedores escrevem os mitos, e os mitos, às vezes, vencem a realidade. Talvez o verdadeiro Cavalo de Troia não tenha sido o que entrou nas muralhas da cidade, mas aquele que entrou na nossa mente. A ideia de que toda história tem um herói, e que a verdade está sempre do lado dele. Porque a história é uma disputa de memória. Se você gosta de descobrir o que está por trás dos mitos da humanidade, inscreva-se e continue acompanhando fatos que mudaram tudo. Aqui, a história é contada sem filtro e com todos os lados da verdade.